Saudações, um cafezinho aqui das 11 da noite, mas faz parte. Vou fazer aqui um texto do professor Lobo Torres sobre a interpretação econômica do direito tributário com a introdução da Lei Complementar número 104, que instituiu a cláusula geral antilesiva no CTN, né? E também vai falar um pouco sobre os limites ao planejamento tributário, né? Então, o motivo desse texto é justamente essa questão da elisão quando ela abusa do direito, né? Que seria, no caso, a elusão, né? Mas a elisão é tratada aqui dessa forma, então vamos tratar dessa forma que ele tratou, né? Então, essa Lei Complementar 104 de 2001 introduziu o parágrafo único no artigo 116, que vai falar que a autoridade administrativa poderia desconsiderar atos ou negócios jurídicos que dissimulem a ocorrência do fato gerador. E aqui é importante visualizar que dissimulação não é a mesma coisa que simular. Dissimulação é você, por outro meio, né? Aqui, por exemplo, você faz uma doação e simula um contrato de compra e venda. Né? Você vai vender um carro de 100 mil reais, mas você, ao invés de vender por 100 mil reais, você vende por 10 reais. Isso é uma doação, mas você fez essa venda justamente para não incidir num imposto de transmissão, doação, competência estadual, para não ter que pagar esse imposto. E por isso simulou esse contrato de compra e venda. Como você não é contribuinte do ICMS, não tem habitualidade nem volume, então você não pagaria nem ICMS, você não pagaria nada nessa compra e venda. Né? Talvez um imposto de renda aí, mas a, a doação você não pagaria. E a antes, isso foi a dissimulação, você dissimulou um negócio de compra e venda numa real doação. Né? E aí alguns problemas surgem para a gente interpretar essa cláusula geral anti-elisiva. Então, vem umas correntes teóricas básicas para tentar interpretar algumas construções da teoria geral da interpretação, que é baseada na jurisprudência dos conceitos, na jurisprudência dos interesses e na jurisprudência dos valores. Né? As duas primeiras são opostas e a última tenta dar uma harmonizada. Né? Sempre assim, são três. Né? Sempre são três coisas na vida. A primeira é um extremo, a outra é um extremo e a terceira é a harmonização, né? Então, a primeira interpretação, que é a partir da jurisprudência dos conceitos, é lembrar que conceito é aquela questão fechada, né? Conceito é aquela coisa diferente do tipo. Conceito é algo que é passível de subsunção, né? E a interpretação conceitualista projetou aqui no campo fiscal uma interpretação aqui formalista, muito civilista, né? A jurisprudência dos conceitos, ela parte dos conceitos e categorias jurídicas, que é como se elas expressassem plenamente a realidade social e econômica subjacente à norma. Né? E aí o intérprete, no caso o contribuinte, ele não teria que se preocupar com os dados empíricos. Aí ele vai olhar para a norma, vai olhar para a lei, e é isso, e vai de uma maneira formalista e cega interpretar. Então essa posição vai defender, no campo aqui do direito tributário, aqui o primado do direito civil sobre o tributário, a partir de uma concepção de legalidade estrita, e isso incluiria aqui por uma perda de força aqui da questão da capacidade contributiva, né, que muitas das vezes a capacidade contributiva vem com sua feição positiva, né. Também veria que a superioridade do papel do legislador, uma autonomia da vontade e aqui um caráter absoluto de propriedade, e essa interpretação teve seu apogeu lá no Estado liberal que cultuava aqui o individualismo possessivo, né. E aí uma outra interpretação para o direito seria a interpretação econômica, né, que seria uma interpretação mais expansiva, que na jurisprudência dos interesses se formou aqui a chamada interpretação ou consideração econômica do fato gerador, que vai defender a ideia, as premissas de que existe uma autonomia do direito privado, do direito tributário em frente ao direito privado. O direito tributário não tem que ficar preso aos conceitos de direito privado. Existe aqui uma possibilidade da analogia, existe uma juridicidade aqui da capacidade contributiva, existe
força criadora do juiz. O magistrado ele pode por si só criar uma norma ali aplicável a um fato que não esteja previsto em lei. Tem questões relacionadas à intervenção na propriedade, que deve respeitar aqui a função social, e aqui não tem mais aquela superioridade da autonomia, da vontade das partes, né? Mas sim uma regulamentação. Historicamente, essa visão correspondeu ao estado do bem-estar social, que entrou em colapso a partir da década de 70. E uma terceira interpretação é a interpretação valorativa, né? Porque as duas teses elas caminhavam para dois extremos, uma exacerbação ou hora de posições normativas e conceitualistas ou hora de posições historicistas e sociológicas. E aí, enquanto uma, no caso o conceitualismo, ele levava que a cegueira, né, da lei, né, da lei tributária, na interpretação da letra da lei, né, achando que a própria lei captaria toda a realidade e com isso não seria necessário dar mais interpretações além da lei, né? E então abandonava aqui considerações sobre a situação econômico-social. A outra, que é uma posição histórica, historicista e sociológica, cultuava aqui a interpretação econômica, que caminhava para a defesa aqui no incremento da arrecadação do fisco, né? Ora, se é uma analogia aplicada à torta e à direita, é claro que o fisco vai toda hora querer considerar, por exemplo, um serviço. Fisco e o serviço, existe essa diferença. Existe uma pseudo-lei de serviços que fala que lei de transportes privados alíquota de 5% e uma outra lei lá de transporte público alíquota de 2%. Com certeza, toda hora que surgisse algum fato controverso, o fiscal iria querer, talvez fosse querer aplicar na prestação de serviços de transporte privado, né, para enquadrar na alíquota maior, né, justamente porque existe um espaço maior de interpretação do legislador. É lógico que esse exemplo é esdrúxulo, mas é só para exemplificar que vai ser sempre uma ânsia da Fazenda de arrecadar e sempre vai tentar enquadrar. É um bom exemplo, né? Barra de cereal e chocolate, né? Para o chocolate, a alíquota do ICMS é uma. Para a barra de cereal, a alíquota do ICMS é outra. E para a barra de cereal sabor chocolate, né? Aí dá merda, porque qual alíquota enquadra? Provavelmente, né, o fiscal, nessa concepção, nessa interpretação econômica, né, essa interpretação de uma posição historicista e sociológica, ele ia querer trazer para a alíquota maior, né? E aí, a partir de 1970, que foi aqui o colapso, aqui, o declínio do estado do bem-estar social, e aqui também teve influência do pensamento de Rawls e Larens, alterou aqui a ideia, a premissa da teoria geral do direito a partir de uma teoria de justiça, e aqui na teoria dos direitos humanos, o que reformulou aqui as posições de interpretação no direito tributário, caminhando aqui para o Estado do democrático de direito, né? Uma visão pós-positivista em que existem limitações ao poder de tributar, né? O Estado ele cria normas para os outros respeitarem e ele vai também ter que respeitar normas, né? E esse é um novo momento histórico a partir de uma virada kantiana que reaproximou o direito da ética, né? E aí, algumas teses pós-positivistas foram defendidas para a superação desse impasse dessas duas teorias, né? Essas teorias conceitualistas e dessas teorias que utilizavam a interpretação econômica, né? Por exemplo, uma das premissas que a preeminência dos princípios fundantes do Estado de Direito no Brasil se expressa pelo artigo 1º, no Sedival Plu, né? Na soberania, pluralismo político, valores sociais da iniciativa do trabalho, liberdade, autonomia de vontade, enfim. Existe uma preeminência dos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito. E por isso não poderia haver uma tributação arbitrária. Uma outra questão é que há uma ponderação entre o princípio da capacidade contributiva, que é vinculado aqui, que está vestindo a camisa da ideia de justiça,
e obtido aqui pela argumentação democrática, e leia-se aqui pelo próprio princípio da solidariedade, por outro lado, vai ter o princípio da legalidade, que vai estar vinculado e atrelado ao princípio da segurança jurídica. Uma outra premissa é o equilíbrio entre os poderes que introduziu a possibilidade de controles jurisdicionais de, de medidas arbitrárias aqui da Fazenda e também pressupõe aqui que o legislador vai adotar algumas políticas fiscais e deve respeitá-las. Uma outra uma outra tese pós-positivista é a própria harmonia entre o direito e a economia, uma vez que nesses dois campos vão coexistir um coeficiente de ética comum. Né? Uma outra questão é a interpretação finalística e sistemática que vai considerar o pluralismo metodológico, né? E a última é a emergência do princípio da transparência, que vai sinalizar que apenas uma clareza e abertura, né, regras bem definidas, poderiam conduzir à separação dos riscos, tanto provocados pela Fazenda, que né, a arbitrariedade da arrecadatória, né, e a responsabilidade fiscal dos entes públicos, e também do lado do contribuinte, né, que muitas das vezes comete elisão abusiva justamente pelas regras não estar claras, né? E aí se aproveita disso, né? E também se aproveita de regras como o sigilo fiscal para cobertar aí seus ilícitos, né? Então assim, a jurisprudência dos valores nas últimas décadas começou a prevalecer sobre essas duas interpretações, né, conceitualistas e do fato econômico, né, tentando harmonizar aqui a liberdade, a segurança jurídica e a justiça. Né? E aí o autor passa a analisar a elisão fiscal na concepção de cada interpretação dessa, né? Porque a elisão está diretamente relacionada aqui à construção da teoria geral da interpretação. E aí o autor, o Lobo Torres, ele vai colocar três diferentes entendimentos das constituições de acordo com cada uma da interpretação. Na interpretação conceitualista, a elisão é liberada, né? A tudo pode se estar na lei, né? E se não está, não cabe ao contribuinte ficar querendo falar assim, ah não, isso aqui é abusivo, não. Não está na lei, é uma decisão. Né? Então esse positivismo normativista e conceitualista vai defender, e aqui fundamentado com base na autonomia da vontade, a própria possibilidade ilimitada do planejamento fiscal, né? E partindo aqui de instrumentos válidos, ou seja, legais, o planejamento sempre vai ser lícito. Uma outra questão, baseada aqui na interpretação econômica, né? O positivismo sociológico, o historicista, que baseou a interpretação econômica do fato gerador, ele vai concluir por uma forte ilicitude relacionada à ilisão, que ela representaria, nesse caso, um abuso de forma jurídica. E aí o contribuinte, esse abuso da forma, iria transvestir, né, juridicamente seu negócio jurídico. Uma outra questão, e aí a interpretação que harmoniza aqui, é a interpretação valorativa, né, que não vai ser nem lá nem cá, nem 8 nem 80. Né? A jurisprudência dos valores ela vai aceitar aqui o planejamento fiscal desde que não haja abuso de direito. Né? E aí, entendimento aqui vai ser que só a elisão abusiva pode deixar um planejamento ilícito. Né? E aí, o autor começa a estudar de forma direta, frontal, a própria inclusão aqui da norma antilesiva da Lei Complementar 104 no CTN. Né? E para isso ele vai falar as características, vai trazer um direito comparado aqui e vai falar como se interpreta. Né? Um golinho de café não vai fazer mal. E as características, né, que o controle da elisão abusiva, ele vai deixar o intérprete com uma banana na mão, né, com um abacaxi na mão. Ou seja, um certo desconforto por causa da polêmica envolvida na interpretação. Né. E aí, o Lobo Torres coloca que a elisão é sempre um erro de subsunção, uma subsunção malograda, né, onde aqui vai se seguir que o combate desse abuso de direito vai implicar que esse abuso de direito é uma analogia disfarçada por parte do contribuinte, né,
ele tenta cartear aqui, falar, por exemplo, naquele caso da doação disfarçada, ele vai tentar falar que aquela doação é uma compra e venda, né? Ainda que essa compra e venda seja uma compra e venda fake, né? O combate desse abuso de direito ele vai ter um aspecto contra-analógico, né? E aí isso pode ser visualizado no direito penal, no erro de subsunção, num exemplo tradicional, que é o do jurado, né? E aí a gente imagina que uma pessoa é surpreendida aqui subornando um jurado, né? E aí, quando ela é presa, ela alega que não sabia que o jurado era funcionário público para fins legais, né? E aí esse preso, então, ele estaria cometendo um erro de tipo ou um erro de proibição para o direito penal, né? E aí, nenhum nem outro, porque não é erro de tipo, porque ele sabia que o que estava fazendo, né? E ele não ignorava a realidade, ele estava subornando alguém, né? Só que também não é erro de proibição, porque ele sabia que subornar um jurado é errado, que é contrário ao direito. Só que ele não sabia que aquela pessoa ali, né? Que aquela pessoa X era realmente o jurado, né? Ele sabia que subornar jurado é errado, né? Mas ele não sabia que aquela pessoa era o jurado, né? Então, na verdade, ele vai estar correndo o erro de subsunção, que aqui, no caso do direito penal, não teria nenhuma previsão e está presente apenas na doutrina, né? E que o máximo que poderia acontecer, né, seria significar uma atenuante da pena em relação aqui à ignorância quanto ao conceito jurídico. E é aqui que a gente quer, que eu quero focar para poder trazer para o direito tributário, justamente a ignorância quanto ao conceito jurídico. Eu volto lá para o caso de compra e venda, disfarçado, a doação disfarçada de compra e venda, né? Um pai faz um contrato de compra e venda de R$ 10 por um carro, né? Ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Só que, e por isso não seria um erro de tipo, né? Só que também ele não sabe que é erro de proibição. Não seria erro de proibição, porque ele não sabe que aquela compra e venda ali, no fundo, é uma doação. Só que ele sabe que se fosse doação, ele deveria ali um imposto sobre transmissão causa-morte, né? E aí ele tenta falar assim, beleza, eu não posso doar para não incidir o contrato de causa-morte, mas se eu fizer uma compra e venda, tudo bem, não vai ter ITCD, né? Então ele comete um erro aqui de analogia, tentando comparar a sua compra e venda, né, com a doação, né? Então ele precisa de uma norma contra-analógica, né, para falar não, isso daí não é uma compra e venda, né? Isso não é uma compra e venda. Você está tentando fazer uma analogia com compra e venda, né? Você está doando, mas você quer que se compare essa situação aí de vender por R$ 10, dessa situação que você está passando o carro para o seu filho, você quer que essa situação seja comparada com compra e venda. Só que aí, essa situação que tem que ser combatida. Aí vem a norma antilesiva e fala assim, opa, vem a norma antilesiva que é contra a analógica e fala assim, não. Você não pode fazer uma analogia nesse negócio jurídico que você está fazendo com compra e venda, né? Porque esse negócio jurídico é uma doação, né? E aí vem a causa antilesiva coibindo esses abusos, né? Então, a subsunção aqui mal lograda e a analogia forçada aqui pelo contribuinte, né, tentar reconhecer naquele fato é, é, de, 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 de doação, né, tentar reconhecer ali um contrato de compra e venda, né, isso vai exigir aqui, em nome aqui da igualdade, que exista aqui uma norma geral anti-elisiva ou contra-analógica, né? Então, que faz uma ressalva aqui no final que a norma anti-elisiva ele não vai conseguir também impedir todas as dúvidas e também fechar todos os conceitos, mas e vai necessitar também de alguma complementação de normas anti-elisivas específicas, mas é necessário aqui a existência de uma cláusula geral justamente para evitar determinados negócios jurídicos transvestidos, né? E aí, de onde veio, né? Vem alguns modelos estrangeiros que o Lobo Torres vai citando, o Código Tributário da Alemanha,
E tem um princípio do abuso da forma jurídica, princípio da proibição do abuso da forma jurídica, né, que fala que a lei tributária não poderia ser fraudada através do abuso de formas, e sempre que ocorresse abuso, a pretensão do imposto vai surgir, né, como se para os fenômenos econômicos tivesse adotado a forma jurídica adequada, né? Então, seria tratada como, no caso do carro, né, seria tratada como doação, né? O fenômeno econômico vai ser tratado aqui como doação. Na Lei Geral da Espanha existe uma vedação da fraude à lei, né, que vai considerar que os negócios jurídicos vão poder ser desconsiderados, né? A Argentina também vai ter um princípio da desconsideração da personalidade jurídica, né? E aí vai ser sempre aqui enunciado: para determinar a verdadeira natureza do fato impunível, deve-se observar os atos, as situações, relações econômicas que efetivamente vão se realizar. Na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Suécia e Austrália, existe aqui uma doutrina que resultou em duas normas antilisivas diferentes, né? Uma primeira que seriam as normas judiciais antilisivas, né? E aqui parece que isso é aplicável aqui onde tem os stare decisis, onde os tribunais são muito fortes, né? E os tribunais constitucionais são fortes, e aí é o Judicial Anti-Avoidance Rules, né? Isso é nos Estados Unidos e Inglaterra, enquanto no Canadá, Austrália e Suécia tem a questão das normas legais antilisivas, que é o Statutory Anti-Avoidance Rules, ou General Anti-Avoidance Rules, né? Então, enquanto um é pelo próprio Poder Judiciário, a outra é pelo próprio Legislativo, né? Aí existe também a Convenção de Modelo da OEA, que previu aqui o princípio da Arm's Length, né, que prevalece na temática de preços de transferência. E, por fim, o modelo francês, que é um modelo incorporado pelo Brasil, que o Brasil optou pelo modelo francês. Então, na França tem alguns artigos, né, por exemplo, na Lei Geral de Impostos, no Código Geral de Impostos, que cria sanções aqui para quem voluntariamente dissimular uma parte dos valores sujeitos à tributação. Né? Outro artigo do procedimento, do livro de procedimentos fiscais fala que vai cuidar aqui da repressão do abuso do direito, vai prever que não poderiam ser opostos à administração os atos que dissimulem a verdadeira compreensão de um contrato ou uma convenção. E aí, nesse modelo, a administração ficaria autorizada a requalificar os fatos. Só que cabe dizer também que algumas normas já eram concebidas antes dessa introdução da norma antilesiva. Por exemplo, na própria Lei do Imposto de Renda, de 85, né, quando falava que ficariam compreendidos na incidência do IR todos os ganhos de rendimento de capital, e aqui a expressão que eu queria chamar a atenção: qualquer que seja a denominação que lhes sejam dadas, independentemente da natureza. Né? Então perceba que isso é bastante inclusivo. Né? Uma outra lei, a 7713 de 88, que alterou aqui a legislação do imposto de renda, fala que a tributação independe da denominação dos rendimentos. Né? Então esses dispositivos, eles revalam aqui para uma analogia, né? Para combater uma aparente dissimulação do contribuinte, né? Tentando incluir aqui dentro do escopo de renda todos os recebimentos, os ganhos, né? Porque aí seria uma cláusula geral que aí o fiscal ia poder falar: não, isso aqui é renda, por causa porque a tributação aqui da renda independe aqui da denominação dos rendimentos, né? Enfim, e da natureza da espécie. Entrou dinheiro na tua carteira, é rendimento, né? Enfim, basicamente o Brasil adotou o modelo francês, mas já tinha algumas normas já no sistema, né? E aí, para o autor, como é que seria dada a interpretação antilesiva? Né? Essa interpretação do parágrafo 1º, parágrafo único do 116, deve levar em conta alguns fatores, né? Que, primeiro, que a dissimulação ela não tem nada a ver com simulação, né? Dissimular é encobrir, é disfarçar, é atenuar os efeitos de algum fato. E não significa simular, né? Que tem o objetivo de fingir ou fazer parecer real aquilo que não é. Né? E a dissimulação, posso até pegar aqui no Código Tributário Nacional, está no Código e também está no Código Civil. Né? O CTN está no artigo 148, né?
que quando o cálculo do imposto ah, 149,7. Fala que só quando o lançamento é efetuado em revista ofício pela autoridade administrativa, quando se comprovar que o sujeito passivo ou terceiro, em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Não define, né? Deixa eu ver no Código Civil. Acho que no Código Civil define. Aí, segundo, tá aqui no 120. É, caguei. Brasil, Brasil. Deve ser no Código Civil anterior. Enfim, então existe essa definição. Deixa eu ver se tem aqui. Paciência, não vou achar. Mas enfim, tem que fazer essa distinção de simulação e simulação, né? E o combate aqui à dissimulação não tem muita densidade normativa, que o professor fala. Então tem que ser feito à luz também essa interpretação do que seria dissimulação, tem que ser feita à luz de outros conceitos trazidos, importados de outros países, por exemplo, como o princípio da proibição do abuso da forma jurídica, da vedação à fraude à lei, da desconsideração da personalidade jurídica, né, e do propósito mercantil, talvez aqui da finalidade dos contratos, né, do fim social do contrato, enfim. E por último, a norma antielisiva, que se incorpora aqui no nosso direito, deve ser interpretada com o princípio da transparência e da ponderação entre a capacidade contributiva e legalidade. O fiscal também não pode chegar e falar, né, que utilizar essa cláusula geral antielisiva como uma cartada aí que vai se aplicar a tudo. Ele tem que ter calma, tem que ter ponderação e visualizar, né, que até onde seria abuso de forma ou se o planejamento está ali com uma forma pretendida, né? Tá utilizando licitamente das dos dispositivos do nosso ordenamento jurídico para efetuar um planejamento fiscal e tentar pagar menos imposto, né? Em outro vídeo eu já dei um exemplo do leasing, né? Do leasing. O leasing ele é utilizado, ele pode ser utilizado para deduzir o imposto de renda, o leasing financeiro, por exemplo. E aí a pessoa, ao invés de comprar um maquinário, ele faz um leasing. Só que nesse leasing que ele faz, ele não estabelece que vai pagar em 10 anos e vai amortizar aí as parcelas de forma 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Não, ele decide que vai amortizar 90% no primeiro ano da máquina e 10% no segundo. E beleza, o leasing ele não tem na sua forma uma definição de que as parcelas deveriam ser uniformes, não tem isso, né? Mas se o contribuinte assim deseja, ele vai fazer isso e ele vai conseguir deduzir 90% no primeiro ano, né? Ele vai conseguir deduzir 90% do valor da máquina, vai conseguir deduzir isso no imposto de renda e ele vai economizar uns tributos, né? Então perceba que ele utiliza do leasing, ao invés de ele comprar um maquinário, ele utiliza a questão do leasing para poder fazer a dedução e ainda assim ele faz um leasing em que a primeira parcela seja 90% do valor do maquinário, né? Então perceba, o fiscal aqui ele tem que ser ponderado, tem que visualizar assim, poxa, isso realmente está na lei, o leasing é viável fazer assim. Então tem que ter muita calma porque posteriormente isso vai ser judicializável, né? E a conclusão é que, mais uma vez, a interpretação econômica e a interpretação conceitualista, a partir ali do declínio do Estado do bem-estar social, pelo radicalismo que uma adotava, né, e a outra também adotava, elas foram se esvaindo, foram se esgotando, exaurindo ao longo do tempo, né? E aí foi substituído por visões pós-positivistas, pelo Estado Democrático de Direito, né? E esse pluralismo metodológico, ele tentou harmonizar aqui a interpretação, né, entre o direito e a interpretação econômica para condenar o que seria uma elisão abusiva ou não. E nesse sentido, a lei complementar ela vem introduzindo no ordenamento brasileiro uma cláusula anti-elisiva, né? E que significa também uma exceção
a proibição da analogia, que também está prevista no CTN, no parágrafo 1º do artigo 108, né? Que a gente não pode, com analogia, exigir o tributo, né? Nem com equidade dispensar o pagamento do tributo. Mas no caso aqui, a analogia, né? A gente volta ali para o caso do pai que faz um contrato de compra e venda com o filho, mas na realidade é uma doação. Essa cláusula é você pegar aquela situação e você falar assim, não, isso aqui é uma doação. Você aplicar analogia para aquela situação e falar, é doação. Né? No caso, o contribuinte vai tentar fazer uma analogia com o contrato de compra e venda, e o fiscal vai fazer uma analogia com a própria doação, né? E, enfim, é uma exceção aqui, aí você estaria exigindo imposto com base na analogia, né? Mas, de toda sorte, essa lei, ela harmonizou aqui, ela não deixou a gente para trás em relação aos outros países no combate aqui ao abuso do direito no campo tributário. Fechou.